O senador Cássio Cunha Lima, meu companheiro de Campina Grande da Paraíba, eu parabenizo por essa iniciativa neste momento de grande crise hídrica no Nordeste brasileiro e até em algumas áreas do país. Quero cumprimentar todas as autoridades que compõem essa mesa, especialistas nesse assunto, técnicos de grande reconhecimento nacional. Quero cumprimentar os meus companheiros senadores, meu líder Eunício Oliveira, líder do Congresso Nacional do Governo e do Senado Federal, José Pimentel, senador Elmano Ferreira, senador José Agripino, senador Garibaldi Alves. Cumprimento também o deputado Rômulo Gouveia, deputado federal pela Paraíba e nosso amigo, o deputado Ricardo Barbosa, aqui representando a Assembleia Legislativa da Paraíba, e cumprimento, por fim, senhoras e senhores convidados presentes aqui a esta reunião. E quero cumprimentar especialmente o prefeito de minha querida Campina Grande, Romero Rodrigues. Senador Cássio, esta crise hídrica do Nordeste, ela começou em 1957, quando foi criada a SUDENE. A SUDENE foi criada com o objetivo de modernizar a economia nordestina através da industrialização. Mas os seus técnicos, possivelmente por questões ideológicas, entendiam que a SUDENE tinha um outro objetivo, que era a destruição do DENOX. Na época, o senador Agimir de Figueiredo, filho de Campina Grande, ex-governador, ele iniciou uma campanha de defesa do DENOX e foi muito hostilizado por isso. Nesta época, nosso presidente Cássio tinha 6 anos de idade. A SUDENE teve esse papel, o aspecto positivo da industrialização e negativo em relação ao DENOX. Os grandes açudes construídos no Nordeste brasileiro foram obras do DENOX. Os melhores barrageiros do país estavam no DENOX e, portanto, era algo que tinha sido preservado. E ao longo aqui do meu pronunciamento eu vou mostrar as obras e a importância do DENOX na história do Nordeste brasileiro. Enfrentamos uma crise hídrica de grandes proporções no Brasil. Vemos as complicações em São Paulo com o esgotamento dos lençóis freáticos e o baixo nível dos reservatórios. Em diversas localidades na região Nordeste, a população convive com a escassez de água há anos, numa luta sem trégua. Temos a convicção que o Estado brasileiro deve cumprir um papel importantíssimo na readequação do consumo de água em face da progressiva escassez que nos assola. Aqui falamos de planejamento, de criteriosa análise conjuntural, de corretos investimentos, estratégias de longo prazo e da elevada e eficiente capacidade de ação dos órgãos governamentais
para que a segurança hídrica seja assegurada a todos os brasileiros, em especial na região Nordeste. Quero aproveitar também para cumprimentar e dar um abraço do meu amigo e presidente do PMDB da Paraíba, meu estimado amigo senador José Maranhão. Os especialistas no tema podem e devem contribuir nesta conjunção de esforços. Compartilhamos opiniões sensatas, objetivos que destacam a importância da viabilização de obras estruturantes ao lado das medidas de caráter emergencial. No recente encontro dos representantes da indústria dos colegiados de recursos hídricos, organizado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, em João Pessoa, na Paraíba, representantes de todos os estados nordestinos apresentaram dados sobre a atual situação do armazenamento e abastecimento de água. Em 2012, a acumulação média de água na região Nordeste era de 48,9%. Hoje, pouco mais de 20% da capacidade de armazenamento está sendo utilizada. No Ceará, na Paraíba, em Pernambuco, os reservatórios estão com níveis inferiores a 15%. Segundo dado da Agência Nacional de Águas, ANA, os últimos 4 anos de chuvas notadamente escassas explicam por que as reservas hídricas da região vêm diminuindo ano a ano e de forma constante. Há 1.285 municípios com situação de emergência decretada no Nordeste. Desses, 197 estão na Paraíba e 49 deles já entram em colapso total de abastecimento. Os caminhões-pipa, que são a única opção para muitas cidades, percorrem até 200 quilômetros para chegar aos locais de distribuição. Na segunda maior cidade do meu estado, com seus mais de 400 mil habitantes, prefeito Romero Rodrigues, a situação é especialmente precária, como falou Vossa Excelência. O açude Epitácio Pessoa, conhecido como Buqueirão, que abastece Campina Grande e mais os municípios de Buqueirão, Cabaceiras, Queimadas, Pocinhos, Caturité, Riacho de Santo Antônio e Barra de São Miguel, já sofreu assoreamento de quase 20% de sua capacidade de armazenagem, que era inicialmente de 550 milhões de metros cúbicos de água, à época em que foi inaugurado pelo presidente Juscelino Kubitschek em janeiro de 1957. Construído pelo DENOX, o reservatório hoje conta com um volume mínimo de aproximadamente 13% do total de sua capacidade, que já é reduzida a 400 milhões de metros cúbicos em função do assoreamento. Ou seja, o volume de armazenamento atual é de apenas 52 milhões de metros cúbicos. Em Pernambuco, desde o dia 1º de outubro, cidades como Toritama, Vertente, Surubim, Salgadinho e Santa Cruz do Capibaribe, para mencionar apenas algumas, estão num esquema de rodízio de 2 dias com água, senador Elmano, e 28 sem água durante o mês. Na região metropolitana do Recife, o rodízio foi intensificado, especialmente nas cidades da parte norte, pois o nível da barragem de Botafogo está atualmente com 32,8% de sua capacidade acumulados. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, senador Garibaldi, conhecida como Açu, construída pelo DENOX, inaugurada em 1983,
é o principal reservatório do estado do Rio Grande do Norte, com capacidade para 2.400.000 metros cúbicos, mas conta atualmente com apenas 680 milhões de metros cúbicos, menos de 28% da sua capacidade total. No Ceará, dos 153 açudes do estado, 24 estão completamente secos e 41 já utilizam volume morto. O racionamento de água atinge 28 cidades e 178 localidades estão sendo abastecidas por carros-pipas. Nada menos do que 176 cidades do Ceará estão em situação de emergência. A situação, que já parece bastante ruim, tende a piorar. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, MCTI, publicou relatório em 18 de novembro com previsão de pouquíssimas chuvas para a região Nordeste entre fevereiro e maio de 2016, o que indica a possibilidade de agravamento da seca no próximo ano. Infelizmente, não podemos contar com a natureza para nos ajudar a resolver a situação, pelo menos não a curto prazo, senador Cássio Cunha Lima. Para minorar o sofrimento das populações afetadas, a situação dos carros-pipa, a solução dos carros-pipas serve principalmente para municípios pequenos e localidades rurais. As cidades maiores veem baixar com angústia o nível de seus reservatórios e cavam poços ou recorrem a outras soluções paliativas, enquanto espera do poder público ações emergenciais que acabem de uma vez por todas com o fantasma da seca que assola há tantos anos a região Nordeste. A transposição das águas do São Francisco apresentam-se, portanto, como a melhor alternativa de ação nos próximos anos, não somente para os estados ribeirinhos, mas para todo o Nordeste, especialmente os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. É a resposta definitiva para o problema das 19 barragens a serem recuperadas no processo de transposição. Senador Cássio, 4 foram escolhidas com prioridade, sendo 3 da Paraíba. Engenheiro Ávidos, na região de Cajazeiras, São Gonçalo, na região de Sousa, e Poções, em Monteiro, a 4ª no município de Brejo do Santo, no Ceará. Portanto, a Paraíba está atenta e trabalhando, todos nós juntos, para que, e sem dúvida vai ser o estado mais beneficiado pela transposição do Rio São Francisco. Mais do que nunca, precisamos empenhar os esforços para que as obras sejam concluídas. E esse é um desafio com que eu estou fortemente comprometido como presidente da Comissão Externa Temporária para acompanhar os programas de transposição e revitalização do Rio São Francisco. Sem descuidar das necessárias e também urgentes ações de revitalização do rio, de que trato no PLS 429/2015, de minha autoria, já aprovado na Comissão de Desenvolvimento Nacional, chamada Agenda Nacional, aprovada, senador Cássio, em caráter terminativo, e já vai seguir para a Câmara. Eu coloquei naquele projeto que foi aceito pela Agenda Nacional, que as empresas que geram energia utilizando as águas do Rio São Francisco
Especificamente, como a maior a Chesf, vão pagar um percentual de 3% sobre o faturamento bruto. Esse dinheiro será destinado a um fundo administrado pela Codevasp para ser utilizado de forma permanente na revitalização do Rio São Francisco, porque se isso não for feito, daqui a 20, 25 anos, nós teremos a transposição e não teremos a água do Rio São Francisco. E hoje, o volume de água que corre no Rio São Francisco é menos de 5% da sua capacidade. Então, isso aqui, a título de compensação financeira à exploração de recursos hídricos de aproveitamentos hidrelétricos na bacia do Rio São Francisco, como já falei, e destino esses recursos. O Rio São Francisco é considerado o rio da integração nacional, desempenha papel de suma importância na vida das populações de vários estados do país, que dependem dele para várias atividades, como a irrigação, a pesca, o transporte fluvial e a geração de energia elétrica. Entretanto, a exploração predatória e negligente desse valioso recurso hídrico está depauperando o rio, a ponto de tornar muito difícil a vida dessas populações e de ameaçar a própria existência dos cursos d'água da bacia hidrográfica do São Francisco. Chama a atenção, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para as obras do sistema adutor Piancó, do chamado Eixo Norte, que ainda está em estudo de viabilidade por parte do Ministério da Integração Nacional. E antes de vir para cá, eu falei com o doutor Oswaldo, secretário nacional de Recursos Hídricos do Ministério, e esse estudo já está sendo concluído, o estudo de viabilidade econômica do Eixo Piancó, e há um compromisso do Ministério da Integração Nacional de fazer a contratação desse eixo de 30 quilômetros no próximo ano de 2016. Ele vai atender a todas as cidades do Vale do Piancó, ele vai abastecer o sistema Curemas Mãe d'Água, que é o maior da Paraíba, com 1 bilhão e 100 milhões de metros cúbicos, e o excesso vai correr pelo Rio Paraíba, o Paraíba-Sul, até a barragem do Rio Grande do Norte, Armando Monteiro Ribeiro, chamada Barragem de Açu, que é a maior do Rio Grande do Norte, com capacidade de 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos, e atender, portanto, a reivindicação do senador Garibaldi e do senador José Agripino. A conclusão dessa etapa da transposição é de suma importância para o abastecimento do sistema de reservatórios Curemas Mãe d'Água, que supre a região central do sertão nordestino, no oeste da Paraíba. A região polarizada por Cajazeiras é abastecida pela barragem de Engenheiro Ávidos, também construída pelo DENOX, inaugurada em 1936 por Getúlio Vargas, da mesma forma que o sistema Curemas Mãe d'Água, que é o maior reservatório da Paraíba, foi inaugurado em 1937 por Getúlio Vargas. Também construída, como falei, pelo DENOX, no caso de Engenheiro Ávidos, inaugurada em 1936, com capacidade para 255 milhões de metros cúbicos, com pouco mais de 10% de sua capacidade de acumulação, não fornece água necessária para suprir a barragem de São Gonçalo, com capacidade de 60 milhões de metros cúbicos e que abastece Sousa e outros municípios. E mais ainda, senhor superintendente do DENOX, nós vamos conversando isso há mais de um ano, que precisamos fazer a recuperação da barragem de Engenheiro Ávidos. Por força desse defeito, dessa avaria, nós estamos perdendo lá, deixando de acumular 60 milhões de metros cúbicos.
e Vossa Excelência tem esse compromisso e o Ministério da Integração Nacional de fazer essa reforma na barragem de Engenheiro Ávidos. O excesso de acumulação do sistema Curemas Mãe d'Água irá, através, já falei, do Rio Piranhas para a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, a maior em acumulação do Rio Grande do Norte. Confiante de que nesta sessão temática debateremos possíveis ações para atender às demandas emergenciais da população do Nordeste, diante da grave crise hídrica que se abate mais uma vez sobre a região. Conclamo a bancada nordestina no Senado para trabalharmos todos juntos, de forma que nos próximos anos a seca e a falta d'água para 12 milhões de nordestinos exista apenas na memória do nosso povo. Muito obrigado, presidente, e mais uma vez parabenizo Vossa Excelência por essa iniciativa.